eu deixei para o final o que tinha de melhor. Então, eu vou repetir. Se você quer ter sucesso na sua vida espiritual e em todos os outros sentidos, simplesmente coloque em prática aquilo que você viu agora no mês de novembro e dezembro. Porque tudo que a gente conversou aqui é importante. Tudo tem a sua utilidade, tudo vai ser muito bom. Você pode voltar lá no YouTube, você vai ver ali, olha, 52 finais de semana por ano, 3 anos. Então dá quanto? É fácil a conta. 156. Tem 156 mensagens lá do nosso refúgio. 156. É bastante, né? Tem muita coisa boa, muita coisa importante. Mas o melhor eu deixei para novembro e dezembro agora. Então, novembro, mudando de vida. Como que a gente muda de vida? Muito fácil. Ó, entrega tudo para Deus. Depois, não sai dali. Permanece. Né? Permanece com Ele e crescendo continuamente. Permanece constantemente e crescendo continuamente. Então, se você entregar tudo para Deus, não sai, não se afasta, permanece e continua crescendo, não tem como fracassar. Vai ser sucesso. Agora, em dezembro, o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Porque o que a gente espera dele, a avó Alzira ensinou isso para a gente, ela repete sempre, a gente espera muita coisa. E é óbvio, por quê? Porque ela diz, ele tem muito para dar. Então, bobo é aquele que não espera nada de Deus, porque ele tem muito para dar. Ele não tem muito, ele tem tudo para dar. Não é? Tudo, tudo. Porque tudo que a gente tem, tudo que a gente é, vem dele. Então, eu espero dele tudo. Porque ele já me criou, ele já me fez, ele me mantém vivo. Tudo que eu tenho vem dele, tudo que eu sou vem dele. Eu espero tudo dele. Agora, o que ele espera de nós? Então, esse mês, a gente estudou, e está terminando hoje, o que nós podemos oferecer em troca pelo amor de Deus. Então, hoje, realmente é muito, muito especial. A gente vai concluir. Tão especial que o pessoal que chegou na terceira música já estava sentando. Não, tinha 4. Hoje eu pedi para ter 4 músicas. Senão o programa ia ficar muito curto, que eu vou falar pouquinho hoje. Hoje vai ser diferente. Que eu falar 1 hora é fácil. Falar 15 minutos é que é difícil. Né? Mas é porque não preciso dizer mais. Já tudo foi dito. O que a gente pode oferecer de volta para Deus, um Deus que ama tanto a gente? Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu Filho. Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu ganho em seguir Jesus? Vida eterna. Qual é o preço de uma vida eterna? Qual é o preço? Olha só, é uma coisa maravilhosa. E aí, em João, na carta de João, diz assim, se Deus deu o seu único Filho, não dará também com ele todas as outras coisas? Ele já deu o Filho, que era o mais difícil, mais importante, mais precioso. Não vai dar também todas as outras coisas? Vai. Mas como que eu recebo isso? Como que eu recebo? Bom, é muito simples. Eu estou só recapitulando, estamos revendo aqui tudo que eu já falei. Eu preciso não confiar em Deus. Isso aí já tem que estar, você tem que estar nesse nível, eu confio em Deus. Eu preciso estar no nível de, como que é agora? Não é se eu confio em Deus, é o quê? Se Deus confia em mim. É aí que é o ponto que eu tenho que chegar. Então, é aí que chega o ponto. O que eu posso oferecer para Deus? Deus dá tudo para nós. Eu confio nele, que ele pode tudo, ele me ama. Agora a questão é, ele confia em mim? Eu confio nele. Ele confia em mim? Eu sou de confiança? Deus pode colocar na minha mão a maior bênção, que eu não vou estragar? Porque se eu não for estragar a bênção de Deus, ele vai dar. Se ele olhar para você e para mim e disser assim, dá para confiar nessa minha filha, nesse meu filho, não tem limite para as bênçãos de Deus na vida daquele que se entrega totalmente para ele. Então eu tenho que entregar tudo e ser da confiança de Deus. Como que eu provo que eu sou da confiança? Bom, Deus nos ama. E olha o amor de Deus. Vamos dar uma olhada nesse texto, que é fantástico. Primeiro, eu já falei, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, esse é o amor de Deus. Mas vamos lá, no livro de João, porque quando a gente fala de amor, é João que fala do amor. João tem muito texto. Ele que tem 1 João 4,8 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Ele entendia do amor. E por isso que ele ficou conhecido como discípulo amado. Amado por Jesus. Estava pertinho de Jesus o tempo todo. João 15, João escreveu aqui o que Jesus falou. Jesus disse assim, no verso 12. Diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus manda que nós amemos uns aos outros. Então, a primeira coisa que eu preciso devolver para Deus é retribuir o amor dele. Ele me ama, e aí eu amo ele de volta. Que tamanho que é o amor de Deus por nós? Olha só. Ele diz assim, verso 13. A gente leu o 12, o 13. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida, a própria vida em favor dos seus amigos. Por que Jesus disse isso? Porque um pai dar a vida por um filho é possível. Um marido pela esposa, a esposa pelo marido, uma mãe pelos filhos, quem sabe um irmão por outro irmão, um filho pelo pai. A gente vê isso, porque tem um amor de família. Agora, alguém conhece alguém que não é da família, um estranho, começa um relacionamento, essa amizade cresce, fica forte, ao ponto de um amigo olhar para o outro e falar assim, eu morreria por você. Que amizade é essa? Pensa nisso. Eu não tenho amigo assim. Eu acho que não. Você tem? Se tiver, você é um amigo assim? Uma amiga assim? É? Capaz de dar a vida por um amigo? Jesus diz que esse é o maior amor. E ele deu a vida por nós, a quem ele chama de amigos. Ele chama a gente de amigo. E eu gosto de repetir isso, que é muito interessante. Lá no Getsêmani, os guardas chegaram, os soldados chegaram para prender Jesus. Judas veio, deu um beijo nele. Ele olha para Judas e ele diz o quê? Amigo. Chama ele de amigo. E não foi falso. Jesus falou, amigo, eu vou morrer por você amanhã. Amanhã não, daqui a pouco, né? Que já era madrugada da sexta-feira. Amigo, eu vou morrer por você, porque Jesus falou que não tem maior amor do que esse, do que dar a vida por um amigo. Jesus ia morrer por Judas, por isso chamou ele de amigo. Eu vou morrer por você. Ele chama a gente de amigo. Então eu sou amigo de Jesus? João 14, 15, diz assim. Então tudo aqui pertinho, né? O que diz João 14, 15? Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Aí Jesus falou o quê? Quer provar que você me ama? Seja obediente. Guarde meus mandamentos. A gente viu que uma das coisas que a gente pode mostrar o nosso amor para com Jesus, para com Deus, é a gratidão. Gratidão. Ingratidão é uma coisa que parte do coração das pessoas. Você faz tudo por alguém, dá tudo por alguém, e a pessoa não reconhece. Não tem gratidão. Reclamação de muito pai e mãe. Esse filho é ingrato, essa filha é ingrata. Não é? Dá tudo, faz tudo e não tem reconhecimento. A gente não pode ser filho de Deus ingrato. A gente tem que reconhecer. Então eu falei para vocês, Provérbios 3, 6. Já diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus em tudo. Quem reconhece vai ter um coração grato. E vai agradecer, e vai agradecer. O que mais que a gente precisa fazer? Eu falei da fidelidade. Deus espera de nós fidelidade. Em tudo. Se eu for fiel, eu estou dizendo para Deus, eu respeito, eu me importo e eu amo o Senhor. Por isso eu sou fiel. Ele é fiel para com a gente? Ele cumpre as promessas? Todas. Deus é fiel. Então, ele espera que nós demonstremos para ele amor. Como que eu demonstro amor? Através da gratidão, através da fidelidade. E hoje, através da obediência. Eu falo para os meus meninos, como é difícil. Que eu sei, eu tive lá. Eu tive lá com 5, 6, 7 anos de idade, igual eles. Como é difícil obedecer. E eu falo para eles, e eles conhecem de cor essa frase. Vamos ver. Kalel, você ainda lembra? Vem aqui, fala no microfone. Vem cá, você sabe. Menino obediente, como que é a frase lá em casa? Menino obediente... ganha tudo. Obrigado. Menino obediente ganha tudo. Eu falo para eles, mas eles ainda não entenderam.
Eu quero dar tudo para eles, mas eu só peço uma coisa. O quê? Obediência. E eu falo para eles, eles sabem. Menino obediente ganha tudo. Ganha tudo. Se eu tiver um filho obediente em tudo, eu não vou dar tudo para ele? Aí eu vou dizer para ele, ó, isso que eu estou dando para você, você vai usar assim, você vai fazer assim. E ele vai obedecer, vai ser bênção. O problema é quando desobedece. Aí não dá. Você acha que com Deus é diferente? Deus olha para você, para mim, e Ele só espera obediência para abençoar a gente. A Bíblia inteira, do começo ao fim, a gente vê Deus lidando com as pessoas, com o povo dele, dessa maneira. Olha o povo de Israel lá no Velho Testamento. A condição da bênção era o quê? Obediência. Enquanto eles eram obedientes às bênçãos de Deus, tanto é que chegou no momento de Salomão, que Israel se tornou a maior potência. Tinha dinheiro que não acabava mais, ouro, prata, riqueza, poder. Ninguém mexia com eles, que tinha um exército poderoso. Por quê? Porque eles estavam sendo o quê? Obedientes. No momento que era desobediente, o que acontecia? Perdia a bênção de Deus na hora. Perdia a proteção de Deus. Aí veio Nabucodonosor, levou para a Babilônia e as coisas foram acontecendo. Por quê? Porque não eram obedientes. Então, essa frase não é minha. Eu falo para os meus meninos isso, é o que Deus fala para nós. Ele fala para você e para mim. Uma filha obediente, um filho obediente, de mim, Deus diz, ganha tudo. Ganha tudo. Ele espera só a obediência de nós. Obediência é importantíssimo nesse processo. Olha o que Samuel falou para Saul. Saul pisou na bola feio, foi ali que ele perdeu o reino, perdeu a bênção de Deus. E naquele momento, quando ele errou, porque ele desobedeceu uma ordem de Deus, e era muito sério, Samuel falou para ele, Deus rasgou o reino como você rasgou minha veste. Porque quando Samuel falou para Saul, acabou, você perdeu o reino. Samuel estava saindo, Saul segurou o manto dele e rasgou. Aí ele falou, do jeito que você rasgou meu manto, Deus rasgou o reino de você. Você perdeu. Vou ungir outro. A gente sabe quem foi. Davi. Porque ele desobedeceu. O que ele fez? Deus falou assim, ó, aquele povo idólatra, mau, terrível, eles querem destruir vocês. Eu vou proteger vocês, vocês vão guerrear e vocês vão vencer. Vocês vão lutar. Mas não é para pegar nada deles. Por quê? Porque a riqueza vinha de quem? Como os outros povos faziam, da guerra, da batalha, matava todo mundo e ia lá roubava o que eles tinham. Não é assim que vocês vão enriquecer. Vocês vão enriquecer com a minha bênção. Então, o gado que eles têm, os animais que eles têm, é para matar e destruir. Porque a bênção, quem dá sou eu. Vocês não vão pegar deles. Saul não obedeceu. Ele foi lá, venceu a guerra, a batalha, com a bênção de Deus, pegou o gado do povo inimigo, trouxe. E aí, quando Samuel chegou lá e falou, Saul, por que você desobedeceu a Deus? Deus deu uma ordem clara para você e você desobedeceu. Saul falou assim, não, eu peguei esse gado para sacrificar para o Senhor. A intenção era boa? Aparentemente, era. Mas foi o que Deus mandou? Deus tinha motivo? Quando Deus manda, Ele tem motivo. Quando tem um mandamento na Bíblia, e são muitos, todos eles têm um motivo por trás. Quando Deus pede obediência de nós, tem um motivo. Sabe o que estava por trás daquela atitude de Saul? Pensa um pouquinho. Por que você acha que ele pegou aqueles animais todos, trouxe e falou, eu vou sacrificar? E ele ia fazer isso mesmo, ele ia sacrificar para o Senhor. O que ele ganhava com isso? Qual o motivo? Na hora de fazer o sacrifício, quem conhece um pouco da Bíblia, no Velho Testamento, sabe que eles tinham que oferecer o que para Deus? O melhor. É o meu melhor, do que eu tenho. Daquilo que eu tenho, eu vou oferecer o melhor. Então era o cordeirinho branquinho de 1 ano, perfeito, que era sacrificado a Deus. Os outros animais que eram sacrificados eram o melhor que eu tenho. Aí Saul pega, traz lá dos amalequitas, vai sacrificar para Deus, e o que ele tinha de melhor, deixa guardado. Não preciso mexer no que é meu. Eu vou sacrificar o que é do outro. E é sacrifício isso? Não é sacrifício nenhum. Eu roubei do outro, eu sacrifico do outro. Ó, Senhor, estou te dando aqui o que eu tenho de melhor, roubado do outro. Vale alguma coisa? Não vale nada. Você acha que Saul estava enganando quem? Fazendo isso? Ele mesmo. Porque Deus falou, você acha que eu sou bobo? Está brincando comigo? Eu quero o melhor do que é teu, não o que você está roubando do outro. Ele desobedeceu e ali ele perdeu. E aí Samuel diz
Isso, Samuel 15, 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então aqui que está a frase, quando Samuel diz assim: melhor é obedecer a Deus do que sacrificar. Eu não quero sacrifício. Eu quero o quê? Obediência. Sacrifício é importante? É. Só que vem depois da obediência. Primeiro você tem que obedecer. Se você não obedece... Então eu falei aqui da fidelidade. A fidelidade nos dízimos, nas ofertas. A fidelidade nos mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento. A gente tem que ser fiel. Adianta a pessoa ser fiel, trazer o seu dízimo à casa do tesouro, fazer tudo isso, se ela não é obediente? Não vale nada. Não vale nada. O sacrifício não vale nada. Não adianta. Melhor não dá. Então tem gente que parece um fiel cristão, está lá fazendo a sua parte, dando o seu melhor, mas se na sua vida não é obediente, não tem valor nenhum. Era o caso de Saul. Não tem valor nenhum. Olha o que diz Filipenses 2, 5 a 8. Filipenses, aqui, nessa carta, Paulo está descrevendo, falando sobre Jesus. Que ele veio, deixou o trono do universo, onde ele reinava, onde ele sentava ali como criador do universo e veio aqui para viver entre nós. E olha o que ele diz. Ele diz assim, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de... Não é homem que fala aqui. A gente pensa, uma forma de homem, não. Ele diz, forma de servo. Ele veio para servir. Ele tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana. Humilhou-se, e agora vem o que é mais importante para mim nesse momento. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pense nisso. Jesus veio para ser um servo, para servir. E ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. Quero concluir. Eu falei que ia falar pouco. Já revisei tudo, agora vamos para o final. Caser, está ali o Caser? Não saiu? Tem uma imagem que eu deixei. Tem aí a imagem? Para a gente colocar aqui na tela? Acho que o Caser não esperava que ia ser tão rápido. Aí ele foi beber água. Tem uma imagem que eu quero colocar aqui para vocês, para a gente pensar e refletir em algo muito profundo que eu ouvi nessa semana. Antes da imagem aparecer ali, quero dizer para vocês que eu ouvi uma frase, acho que faz uma semana, ou esses dias. Uma frase tão profunda, que eu tive que ficar pensando por muito tempo, para poder entender. Já viu um negócio desse? Eu fiquei pensando. E aí eu levei para a pessoa mais inteligente que eu conheço para me ajudar. Quem que é? O Toff. É boa. O Toff. Não, o Toff não ia chegar lá. A mamãe do Toff. Que me ajudou a chegar à conclusão que eu estava chegando. Mas eu fiquei olhando aquela frase, repeti aquela frase, pensei, ouvi em inglês, traduzi para o português. E eu falei, isso aqui é profundo demais. Está complicado demais para mim. Mas tem uma imagem lá, eu quero ver se o Casa consegue colocar para a gente. Vai colocar ali, vai colocar aqui na tela. Eu vou dizer a frase para você ir pensando até eu poder explicar melhor isso aqui. Olha só. Bom, em inglês está dizendo assim, e aí vai ficar mais complicado ainda. Em inglês está assim, in the absence of that which you are not, that which you are is not. Traduzindo, na ausência daquilo que você não é, aquilo que você é, não é. É complicado demais. Eu tive que pensar e repetir muitas vezes isso aqui para poder entender. Parece o livro do Apocalipse, quando você chega no capítulo 17, profecia não é fácil, porque a linguagem profética é complicada. E lá tem uma hora que diz assim, aquele que era e já não é, mas virá, aquele que foi e não é, e começa, aí você fica, peraí, está falando de quem? O que quer dizer isso aqui?
Olha a frase, mais uma vez, escute. Na ausência daquilo que você não é, aquilo que você é, não é. Deu nó na cabeça. Eu fiquei muito tempo para poder entender. E eu vi a explicação desse professor que estava na palestra explicando isso, e eu conversei com a Michelle, e a Michelle, que é muito mais esclarecida que eu, não que eu não seja inteligente, eu sei que eu sou, e bastante, mas eu sei que muita coisa ela ganha de mim. Eu sei que ela... Porque a mulher já leu milhares de livros, eu não estou exagerando, não. Ali é uma... A gente chama, no Brasil, de rato de biblioteca. Devora os livros, ela sai comendo. Come. Deu muito livro. Ela estava falando com a irmã dela hoje. Então, ela comprou um livro aqui, mandou para a irmã, tem a ver com a educação dos filhos. Você já leu o livro? A irmã dela, estou lendo. Ele falou, e você, já leu? Ela falou, já li faz tempo. Quando passou aqui pela minha mão, eu reli. Essa é a Michelle, que devora os livros. Então, ela conseguiu explicar isso para mim. A imagem vai vir aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês, para a gente não confundir com isso. Olha só. O que é essa imagem aí? Yin Yang. O Davi conhece. Já tatuou alguma vez isso aí? Muita gente gosta, né? Está na bandeira da Coreia do Sul. O conceito do Yin Yang é um conceito anticristão. Tem nada a ver com a Bíblia. Pelo contrário, é o oposto que a Bíblia diz. E a gente tem que ter isso muito claro. O que o Yin Yang diz? Tem muitos significados, tem muitas coisas, aí se for explorar, não dá nem para... Tem gente que vai dizer que é um significado, uma coisa ou outra, mas o que ele quer dizer é o seguinte. Ali está a semente. Então, é como se fosse um esperma. É a semente, é o princípio da vida, é o começo. O branco simboliza o bem e o preto simboliza o mal. Só que na ideia do Yin Yang, não existe o bem absoluto e nem o mal absoluto. Porque dentro da semente do bem tem uma manchinha, tem um pontinho do mal. E dentro do mal tem um pouquinho do bem. E se a gente não conhece Bíblia e não conhece o Deus da Bíblia e não conhece a história, a gente vai encontrar lógica nisso. E vai dizer, faz sentido. Porque não tem maldade mesmo. Tem algo de bom em quem é mau. E também, quem é bom, também tem algo de ruim. Esse é o mundo que a gente vive. E a gente pode pensar, isso aqui faz sentido, isso é verdadeiro. E poderia até ser, até o momento que a gente entende essa frase, que diz assim, olha, na ausência daquilo que você não é, aquilo que você é, não é. Olha só. O que define quem você é? A comparação. Porque se não tivesse como comparar, como que você vai definir quem você é? Por exemplo, se todo mundo fosse igualzinho, e aí você começa a descrever uma pessoa. Ela tem cabelo preto. Mas todo mundo tem cabelo preto. Essa pessoa tem um cabelo desse comprimento, mas todo mundo tem cabelo desse comprimento. A pele dela é dessa cor, mas todo mundo tem a pele dessa cor. Você começa a ver, não tem como você distinguir. Não define quem é, porque tudo é igual. Então, o que faz a diferença? Segundo esse professor que eu vi a palestra, ele estava dizendo o seguinte, no momento que você define alguma coisa na sua vida, você vai começar a perceber o tanto de coisa que se opõe àquilo, que é o oposto daquilo, que não é aquilo. E o mundo conspira contra aquilo que você determinou. Então, aquilo que você é precisa estar na presença daquilo que você não é, para você reconhecer e definir. Por exemplo, se eu falar, eu sou honesto, e eu estou definido, eu sou honesto. Mas como que eu sei que eu sou honesto? Porque ao meu redor está cheio de gente desonesta. Porque se todo mundo for honesto, existe honestidade? Se todo mundo é honesto, existe honestidade? Nem existe, não precisa nem da palavra, porque todo mundo é honesto. Então não tem nem por que a gente falar sobre honestidade e desonestidade. Então o que define a honestidade? É perceber que tem desonestidade, aquilo que a gente não é. Então, aquilo que eu sou, eu percebo através daquilo que eu não sou. Por isso que, na ausência daquilo que eu não sou, se eu não tenho aquilo que eu não sou, aquilo que eu sou, não é. Não é. Porque não precisa. Olha só, antes de surgir o pecado, existia bem? Alguém parava para pensar como Deus é bom? Como Ele é bom? Só tinha o bom. Exatamente. Então não existia bem e mal. Porque só tinha o bom. Olha o tanto de palavra que a gente tem no nosso dicionário, no nosso vocabulário, que surgiu depois do pecado. Porque não existia.
Não existia mentira, morte, falsidade, medo, doença, desonestidade. Não tinha nada disso. Essas palavras tiveram que ser criadas porque passaram a existir. Por isso que quando Deus chega para Moisés, e Moisés fala assim, tá bom, eu vou lá falar com o faraó. Cara, você pode tirar a imagem. Essa imagem eu não quero levar na minha cabeça, não. Ó, quem que eu falo que está me mandando? Aí Deus falou assim, diz que é o Deus. Qual é o nome que ele deu? Eu sou. Porque só tem um que é ele. Deus é. Ele é o quê? Ele é quem ele é. Ele não precisa de um referencial externo para dizer quem ele é. Ele não precisa do mal para mostrar que ele é bom. Ele é. E o universo era bondade, amor, harmonia, felicidade, era perfeito. E ninguém precisava discutir, analisar, não precisava de filósofo, não precisava de ninguém analisando, porque não tinha problema. Era o que era. E sabe o que era? Muito bom. Porque quando Deus criou a terra, não foi isso que ele disse? Criou o primeiro dia, Deus falou o quê? Muito bom. O segundo dia ele criou? Muito bom. Tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Não tinha nada ruim, nada errado. Aí surge o mal, surge o pecado, e a gente começa a perceber o que é o quê. Onde que eu quero chegar com isso? No seguinte ponto. Todo mundo é desobediente. É ou não é? Todo mundo é pecador. Todo mundo é desobediente. Todo mundo é desobediente. Então, o ser desobediente é normal. Agora, a gente é desobediente. E a gente está vivendo num lugar onde só existe desobediência. Então, na ausência daquilo que a gente não é, se eu sou desobediente, o que eu não sou? Obediente. Aquilo que eu sou, não é. Então não tem desobediência. Se todo mundo é desobediente, não existe desobediência. Ela não tem sentido nenhum, porque não existe o oposto. Foi isso que Satanás falou para Deus lá no céu. Começou a dizer assim, ó, que era Lúcifer. Sua lei de amor aí, não dá para ninguém seguir. Aqui na terra, ele falou, esse povo todo, ninguém consegue obedecer a sua lei. Não tem como obedecer. E aí vem Jesus, como um homem, em forma de servo, e vive uma vida, segundo o que a gente leu aqui em Filipenses, de o quê? Obediência, até a morte na cruz. Ele desobedeceu? Ele era um homem como eu? Sim. E porque ele obedeceu, agora não tem mais a ausência do que não é. Tem o obediente e tem os desobedientes. Agora se torna indesculpável a desobediência de todo mundo. E a gente tem que reconhecer e falar, peraí, tem um que é obediente. E eu reconheço que eu sou desobediente. Eu quero ser como ele. Eu quero obedecer também. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser mudado. Eu tenho que buscar essa obediência. Fala, Davi. Então, a obediência tem que ser por amor. Porque a obediência por medo vale alguma coisa também? Para Deus não vale nada. Obediência por medo não vale nada. É obedecer por amor. É da boca para fora. Então, é obedecer por amor. A gente tem que entender o motivo pelo qual a gente faz as coisas tem mais valor do que o que a gente faz. Vale muito mais. E Deus conhece os motivos, que Ele conhece o nosso coração. Então, qual é a questão da obediência? Só tem um que é obediente. Esse é Jesus Cristo. Só Ele é bom. Só Ele é obediente. Agora, porque eu conheço a Jesus, porque eu me relaciono com Jesus, porque eu tenho comunhão com Ele, eu vou me tornando igual a Ele. E aí eu vou me tornando obediente como Ele. Eu posso ser obediente também. Eu posso ser obediente. E se eu for obediente, eu repito, não há limite para as bênçãos de Deus na vida daquele que obedece a Deus em tudo. Então eu tenho que estudar a palavra dele. Eu tenho que conhecer quem é Jesus. Eu tenho que conhecer quais são os mandamentos dele e buscar estar mais em comunhão com Deus para ser como ele, para ser obediente. E aí não vai ter limite para as bênçãos de Deus na minha vida. Não tem. Eu já falei dos meus textos favoritos aqui. E aí eles começam a se cumprir na nossa vida. João 15, a gente está aqui, João 14, João 15, né? Ó, João 15, 7, Jesus falou, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês. O que ele está dizendo? O que é eu permanecer nele e a palavra dele permanecer em mim? Ser obediente. É isso que ele está dizendo. Se você for obediente a tudo que está na minha palavra, aí Jesus falou, pede o que você quiser. E ele falou que já está
feito. Quem que está falando isso? Não é meu pai. Eu sei quanto ele tem na conta no banco. Não é meu pai. Se meu pai falasse isso, já estava bom. Mas é o dono do universo, é o dono de tudo. Está dizendo para você e para mim, obedece. Se você obedecer, o que eu falo para o Kalel? O que eu falo para o Toff? Menino que obedece, ganha tudo. Deus está dizendo para você, se você obedecer, você vai ganhar tudo. E Deus já dá para a gente o quê? Vida, saúde. Ele mantém a gente. Ele não só dá, mas ele mantém. A gente continua aqui. Ele dá tanta coisa para nós, mas aí não vai ter limite. Mas eu tenho que obedecer, como o Davi falou, por amor. Agora, eu só vou ter amor para com Deus quando eu conheço esse Deus. Então, eu sou o homem das histórias. Eu já contei história hoje? Já contei alguma história? Tem coisa errada, né? Tem coisa errada. Então eu tenho que contar. 2 verídicas, para a gente concluir. Porque eu falei que ia falar pouco, né? Mas quando tá bom, a gente aguenta, né? Então, primeiro, essa história mexeu comigo profundamente. Mais ainda agora, porque eu sou pai. Mas eu conheço a história já tem mais de 30 anos, quando eu era um menino. Teve um incêndio numa escola. E essa escola não era como a maioria das escolas, ela era uma escola creche, que era escola de pequenos, né? Aqui a gente chama, em inglês fala kindergarten, a gente fala de jardim da infância. Como que fala no holandês? Kleuter? Peuters. Como que creche? Como que fala no francês? Jardim da infância. Creche também, né? Maternelle. Eram crianças até 5 anos de idade. 5, 6 anos de idade. E ficava no primeiro andar de um prédio. Pegou fogo. Não tinha como elas saírem. Tinha 16 crianças. Os bombeiros chegaram lá. Estava aquela fumaça, fogo. E as crianças ficaram presas, não tinha como ir para a porta. Elas foram para onde? Para a janela. Fácil, simples. Olha o Toff, o tamanhozinho dele. Quantos quilos o Toff pesa? 19. Né? Imagina, 18 quilos, 15 a 20 quilos, uma criança. Levinho. Chegaram na janela e os bombeiros ali embaixo simplesmente falou, faz o quê? Pula. E a menininha pulou, pum, o bombeiro pegou. Qualquer um do nosso tamanho, né, Davi? Pega uma criança fácil, tranquilo. Foi um, pula o outro. Pula o outro. E eles foram pulando. 1, 2, 3, 5, 10, 12. Eram 16. Mas teve um menino que não pulou. Não pulou. E, infelizmente, não obedeceu a ordem do bombeiro. E ele, infelizmente, morreu. Ficou com medo. Sabe quem era esse menino? O filho do bombeiro. O filho do bombeiro. Todos os outros obedeceram e pularam. O filho do bombeiro não obedeceu o pai. Por que será? Por que justo o filho do bombeiro não confiou no pai? Não obedeceu o pai? Tem uma história por trás que a gente não sabe. Mas ele tinha uma relação que os outros não tinham. Para os outros, eles viram um bombeiro, um profissional, que está ali para salvar a minha vida. E se eu não pular nos braços desse desconhecido, eu vou morrer. Mas aquele menino, ele não viu um bombeiro. Ele viu quem? O pai. E ele não confiava no pai. E ele não obedeceu o pai. E ele perdeu a vida. Imagina o coração desse pai, que conseguiu salvar 15 crianças, mas o seu filho não conseguiu salvar. Por algum problema na relação. A confiança gera a obediência. A gente só vai obedecer por amor se a gente confia naquele que deu a ordem. Ele diz para a gente, seja qual for o mandamento. Você não está pensando no mandamento e na ordem. Você está pensando em quem deu a ordem. Quem mandou. E se eu tenho relação de amizade, de amor com esse alguém, aí eu vou com um sorriso no rosto. E obedeço. Porque eu digo que nele eu posso confiar. E se ele mandou eu fazer isso, e ele já provou que me ama, é porque é para o meu bem. Aí você obedece. Então a segunda história, aqui para concluir,
vem do 30 anos atrás, 29. Foi em 1996. Ano que vem vai fazer 30 anos. Eu estava fazendo o último ano da faculdade de teologia. Então eu já sou pastor há 29 anos. Ano que vem, 30. Naquele último ano, um grande pastor lá no Brasil, que não é brasileiro, inclusive, ele é peruano, chamado Alejandro Bullón. Ele fez uma semana de oração na universidade. Todas as noites ele vinha e pregava para a gente uma mensagem. E eu já vi muitos pregadores, às vezes a gente não lembra nada, né? Mas tem uns que a gente não esquece, principalmente algumas histórias, algumas coisas que eles contam. E o que ele contou ali, eu nunca vou esquecer. Porque principalmente eu diferente dos outros ali, eu sabia do que ele estava falando e quem era a pessoa que ele estava falando. Ele disse o seguinte: esse é um homem respeitado e admirado até hoje por milhares de pessoas. Lá no Brasil, ele em São Paulo, em outros estados, em outros lugares, lotava estádios de futebol para ouvir ele pregando. 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, às vezes mais, 50 mil pessoas vinham para ouvir a pregação dele. E esse homem, que escreveu dezenas de livros, eu já li alguns deles, disse naquela semana o seguinte, que ele estava passando por problemas espirituais, dúvidas, lutas interiores. Eu fiquei pensando, eu estava no meu último ano, para ser um pastor, estudando ali a faculdade de teologia, para ser um pastor, eu fiquei pensando, se esse homem passa por isso, que dirá eu, né? Eu fiquei pensando, mas que problema que esse homem passa espiritual, que dúvida que ele tem? Bom, então ele disse que ele foi procurar um pastor aposentado. E pela descrição, eu sabia, porque meu pai era amigo desse pastor. Ele não falou o nome, mas ele falou, mora em tal lugar, e começou a descrever e tal. Eu falei, eu sei quem é. E eu conhecia esse homem. E aí ele falou que ele foi na casa desse pastor, conversou com ele há algum tempo, e ele disse o seguinte, que na conversa ele percebeu que as dúvidas dele, os problemas dele eram tudo bobagem. Estava tudo certo. Era só, quem sabe, estresse, era coisa da cabeça dele. Estava tudo bem. Quando terminou a conversa com o pastor orou por ele. E aí você imagina, um homem como esse, quem que é o mentor dele? Quem que é o guia dele? É um homem de uma fé, tem que ser maior, né? Ele não ia procurar conselho no mais fraco. Ele foi procurar o mais forte que ele conhecia. Aí ele olhou para esse pastor, depois que orou, na hora de despedir, segurou na mão dele e olhou para ele e falou assim, pastor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que quando eu converso com você, converso com o Senhor, eu escuto a sua voz e parece que eu estou ouvindo a voz de Jesus? Por que quando eu pego na sua mão, a impressão que eu tenho é que eu estou segurando na mão de Jesus? Quando o Senhor fala comigo, parece que é Jesus que está falando comigo. Por quê? Sabe o que o pastor falou para ele? Não sei do que você está falando, meu filho. Ele não percebia. Ele não sentia isso. Sentia quem está de fora. Aí o pastor Alejandro Bullón, que é muito inteligente, pensou, eu vou ter que mudar a minha pergunta, senão eu não vou chegar à resposta. Aí ele mudou a pergunta. E ele perguntou o seguinte, tá bom, pastor, me diga uma coisa. Quanto tempo por dia o senhor passa com Jesus? Orando, lendo a Bíblia, em comunhão com Jesus? Aí ele tinha uma resposta. Foi objetivo. Ele falou, bom, meu filho, agora que eu estou aposentado, eu passo 6, 7 horas por dia, lendo a Bíblia e orando. Aí o pastor Bullón falou, já entendi. E foi embora feliz. Por que ele falava como Jesus? Por que ele olhava como Jesus? Por que ele tocava como Jesus? Porque ele vivia com Jesus. Quando a gente vive com alguém, a gente fica parecido com essa pessoa. É ou não é? Meu pai e minha mãe estão juntos, casados. Esse ano, 52 anos. Mas eles já namoraram, tempo de noivado e namoro, põe mais 6 aí. E antes dos 6 anos que eles estavam namorando e noivado, porque eles estavam estudando, não podiam casar ainda, eles foram amigos mais 2. Faz a conta. Já dá 60, né? 60 anos juntos. Tem foto do meu pai e da minha mãe que você olha assim, você fala, são irmãos? Porque ficaram parecidos até na aparência, de tanto conviver. A Michelle está comigo há 22 anos, a gente estava fazendo 21 e meio. Maio do ano que vem, que a gente começou a namorar faz 22 anos.
Hoje de manhã a gente estava no carro indo para uma igreja, que eu fui pregar, e ela falou para mim, a gente começou a falar algumas coisas, ela falou, como a gente é parecido. E ela falou, nisso. Eu falei, também 22 anos juntos, né? Chegou uma hora que a gente começa a pensar igual, começa a ficar parecido. Fisicamente nunca vamos ficar parecido, porque ela é bonita demais, né? Eu não tenho essa pretensão. Isso não concordo, tá vendo? Todo mundo concorda. Graças a Deus, olha os meninos bonitos ali, né? Puxaram a mãe. Muito bonitos os meninos. Mas é isso que é o segredo. Se eu conviver com Jesus, eu vou me tornar parecido com Ele. E aí eu vou obedecer como Ele obedece. Eu vou ser grato a Deus, eu vou ser fiel. Eu falei para vocês que o nosso refúgio mudou a minha vida. Por quê? Porque as mensagens que eu trago aqui, eu garanto para vocês, vêm da palavra de Deus. E olha quantos textos a gente leu hoje. Alguns, né? Agora, eu vir aqui e falar tudo isso, que é a verdade, é a palavra de Deus, não ia mudar nada na minha vida, se eu não colocasse em prática. E a Michelle vinha falando para mim há anos, ela brincava comigo, né? Aconteceu uma coisa em casa, ela falava assim, sabe que eu ouvi um pastor falando uma vez? Aí eu já sabia, né? Estava falando das minhas mensagens. E ela puxando minha orelha, ó. E aí, às vezes, ela falava para mim, você precisa viver e praticar os seus sermões. Quando eu comecei a fazer isso, mudou tudo na minha vida. O que eu fiz? E eu falo para vocês, eu oro por vocês, e eu vou pedir hoje que eu estou me despedindo, para vocês orarem por mim. Porque eu oro por vocês todos os dias, todas as madrugadas, das 3 às 4 da manhã. E eu estava pensando, esse é o primeiro ano da minha vida que eu posso dizer, porque ano passado eu fiz isso também, mas não foi o ano inteiro. Esse é o primeiro ano da minha vida, 2025, que eu posso dizer, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu passei todas as madrugadas com Jesus. Todas. Pelo menos 1 hora. Aí eu fiz as contas. 1 hora todo dia é pelo menos 365 horas que eu passei com Jesus esse ano, em oração, prostrado, orando, conversando com Ele. Quanto que dá isso se fosse assim, ó, 1 hora atrás da outra? Aí eu fiz as contas. Dá um pouco mais de 15 dias. Dia e noite, sem parar. Se eu ficasse 12 horas, tira um tempo para dormir e fazer outras coisas, seria 1 mês, passando 12 horas por dia. Mas ninguém faz isso, né? E aí você vai diluindo, você vai entendendo. Mas essa 1 hora por dia, o ano inteiro que eu passei com Jesus em oração, pelo menos, que tem dia que é 1h30. Começa às 3, acaba 4h30 da manhã. Minha esposa e meus filhos viram a mudança. Eu vi a mudança. Eu reconheço. Quando eu olho no espelho, eu falo, quem é esse? Não é o que começou o ano. Ele que está terminando o ano, não é o que começou o ano. Por quê? Porque eu passei tempo com Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Se a gente faz isso, a gente é transformado. Aí pensamos diferente, sentimos diferente, sonhamos diferente, porque a gente começa a pensar como Jesus, amar como Jesus, sentir como Jesus, sonhar como Jesus. Eu lembrei agora da música do Padre Zezinho. Quem conhece a música do Padre Zezinho? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Não é? Está certíssimo. Tarefa de casa. Coloca no YouTube, Padre Zezinho. Coloca ela para você ouvir. Que aquela é a mensagem. É viver como Jesus viveu. É amar como Ele amou. Mas como que eu vou aprender isso? Eu tenho que passar tempo com Ele. A gente só dá tempo para aquilo que tem valor e importância para nós. E se eu tenho tempo para Deus, você está dizendo o que para Ele? Que Ele é importante para você. Que Ele é essencial para você. Que Ele é prioridade na sua vida. Essa é, sem dúvida, hoje é dia 27 de dezembro. Dia 1º está chegando. O ano novo, resolução de ano novo. Esquece todo o resto. Não importa. Se você decidir só isso, eu vou passar mais tempo com Jesus, todos os outros planos e sonhos, Ele vai realizar na sua vida. A decisão que você tem que tomar é só essa. Jesus em primeiro lugar. Tempo com Ele. O resto, Ele faz. Ele cura, Ele salva, Ele ensina, Ele protege, Ele realiza, Ele traz as soluções para os problemas impossíveis. Ele vai fazer. Mas primeiro eu tenho que fazer o quê? Colocar Ele em primeiro lugar. E aí você começa seu dia.
Eu começo, antes de começar o dia, né? 3 da manhã, o dia nem começou, porque o sol não nasceu ainda. Ele já está em primeiro lugar na minha vida. E eu faço isso todos os dias, eu decidi fazer isso. Não importa se eu dormir cedo ou tarde, se eu estou cansado, se eu estou doente, não interessa. Porque ele tá aí, eu tenho um compromisso com ele. E aquela hora, ele está lá esperando por mim. Eu vou deixar ele esperando? Não. E aí, sabe o que aconteceu esse ano, 2025? Eu sei. Está chegando o fim do ano, não é mais se eu confio em Deus. É se ele confia em mim. Aí ele olha para mim e fala, esse aí, esse eu posso confiar. Olha só. Pode acontecer o que for, todo dia. Esse rapazinho está lá, 3 da manhã comigo. 3 da manhã comigo. E amanhã também, e depois de amanhã também. E ontem foi assim, e anteontem foi assim. E é sempre assim. Chega uma hora que Deus vai dizer para mim o quê? Dá para confiar. Então as bênçãos não vão ter limites. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para mim. Só depende de nós, da nossa decisão. E aí você coloca em ação. E haja o que houver, você faz como Jesus. Fiel até a morte. E essa é a promessa de Jesus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas não é só a vida eterna que a gente vai receber. Porque um dia Pedro falou para Jesus assim, o que eu vou ganhar? Eu deixei tudo para te seguir. Grande coisa. Pedro era pescador e deixou o barco, a rede, o trabalho com o pai dele, com o irmão dele. Né? Deixaram tudo para servir a Jesus como discípulo. Depois apóstolo. Era bom pescador? Não era. Ele passava a noite inteira lá, não pegava nada. E 2 vezes Jesus foi lá e encheu a rede para ele. Uma no começo e uma no final do ministério. Mas ele achava que era grande coisa. Eu deixei de ser pescador para te seguir. O que eu ganho com isso? Jesus, Pedro, você vai ganhar a vida eterna. E como se fosse pouco, Jesus falou o que para ele? E 100 vezes mais nessa vida. Você quer ou não quer isso? O que tem nesse mundo que está iludindo você para você achar que está indo bem e não precisa de Deus? Então, 1 hora com Deus por dia é pouco. Porque eu quero isso. Eu quero 100 vezes mais nessa vida e a vida eterna. Por que não? Se Deus está oferecendo, não é, Valzira? Ele tem muito para dar. Então vamos buscar. Mas eu tenho que fazer minha parte. Ele está lá assim, ó, com a bênção. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá buscar. Então dedique tempo. Ore durante o dia, estude a Bíblia, vá à igreja no final de semana, não perca uma oportunidade de estar com Jesus, porque Ele coloca a sua vida em ordem e todo o resto você vai sentir a bênção dEle. Que 2026 seja melhor que 2025 e que seja um ano maravilhoso pela sua decisão de andar com Jesus. E a gente vai começar agora, nessa oração. Você vem aqui, a gente vai fazer o nosso círculo de oração, alguns desse lado, alguns desse lado, pode vir. E a gente vai entregar a nossa vida a Deus. Vem aqui, Kalel, Toff. Tá bom. O Kalel fez uma pergunta importante, porque ele é muito inteligente. Ele falou, e a professora daquelas crianças? Ela também conseguiu escapar? Ele ficou preocupado. Sim, Kalel. Todo mundo conseguiu. Só aquele menino que não. Ela pulou também a janela. Ela conseguiu pular. Não precisou do bombeiro segurar ela. Eles têm uma cama elástica assim, ó. Os bombeiros têm, ela pulou e caiu ali. Seguraram ela. As crianças pegaram assim, ó. Tá bom? Você não ficar preocupado. Todo mundo se deu bem. Olha aí que bonitinho esse menino de Jesus, né? Olha o outro aqui. Isso aí. Você também. Não é tão pequenininho, mas... o meninão de Jesus. Que bom, olha só, a gente podia estar, como a gente sempre fala aqui, em outro lugar, fazendo outra coisa agora, mas vocês resolveram colocar Jesus em primeiro lugar. Né? Isso, sempre. E estão aqui na presença dele para receber essa bênção, para louvar, cantar, adorar e para estudar a palavra dele. Ninguém sai daqui sem a bênção de Deus. Porque Deus está vendo, Ele sabe o que está no nosso coração. Você tirou tempo para Ele, aí Ele diz, eu tenho tempo para você, eu tenho bênçãos para você. E 2026 seja um ano abençoadíssimo para cada um de nós. E que a nossa decisão seja essa. Eu vou andar com Jesus, eu vou segurar na mão dEle, eu vou fazer a vontade dEle, eu vou ser obediente à sua vontade sempre. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por cada um que veio aqui hoje, cada um que dedicou tempo para estar na tua presença.
Obrigado pela tua palavra que falou a nossa mente, o nosso coração. Obrigado pelo louvor que nos aproximou de ti e expressou um pouco da nossa gratidão, daquilo que nós sentimos por ti. Abençoe esse local. Abençoe cada um que participa, ajudando, dirigindo, guiando o nosso refúgio. Abençoe o novo pastor que vai chegar em breve, em 2026, o pastor Eliezer. Ele e a Sabrina, que sejam usados por ti. E nós que vamos seguir, fazendo a tua vontade, nos leve para que o teu plano se cumpra em nós. Abençoe a cada um que vem aqui, cada final de semana, e cada um que acompanha online, em vários lugares, na Bélgica, na Europa, no Brasil, em outros países, que eles sejam abençoados por ti também. E que nós possamos ser obedientes a ti como Jesus foi, em forma de servo, até a cruz. Que nós possamos também obedecer a ti em todos os dias da nossa vida, caminhando contigo, conhecendo melhor esse Deus que nos ama, tendo comunhão através da oração, da leitura da palavra e outras formas também, para que possamos ter confiança total nesse Deus de amor, para obedecermos de coração com amor. Abençoa-nos, proteja-nos, guia-nos e nos dê aquilo que o Senhor tem de melhor para teus filhos que te obedecem e te amam acima de tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.